porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Bendito seja o nome santo de Jesus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, por ocasião do culto de ensinamento, o tradicional culto de doutrina das Assembleias de Deus. Mais uma vez, por graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Então, para nós sempre é um motivo de grande alegria, certo? Já queremos aqui estender a saudação a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma maravilhosa. Aproveita que o ensejo também já justifica aqui a ausência de alguns nossos companheiros de ministério, alguns obreiros, certo? Que não vão poder estar no culto de forma presencial. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, mas louvado seja o Senhor pela vida de cada um que conseguiu chegar aqui a tempo. Amém, meus irmãos? E nós estamos aqui para celebrar o Senhor nesse culto de ensinamento. Eu peço à igreja que, por gentileza, se coloque de pé e abram a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 até o versículo de número 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16. Todos encontraram? Está escrito assim na palavra do Senhor: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, meus irmãos? Texto maravilhoso. A gente vai estar falando um pouquinho dele, se assim o Senhor nos permitir. Se ele não voltar agora, Se ele voltar agora, vai todo mundo para o céu. Amém? Mas, caso contrário, nós vamos estar falando sobre esse texto nessa noite. E eu creio que será um momento muito especial de ensinamento da palavra do Senhor. Quantos precisam de oração? Pai eterno e santo, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na sua casa, Pai. Te louvamos, Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor quem tem despertado o nosso coração para te buscar, Senhor. Te louvamos, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus eterno e santo, eu quero te apresentar em oração, Senhor, a vida, ó Pai eterno, dos nossos irmãos e irmãs, que por um motivo ou outro não puderam chegar, Senhor, para o culto de forma presencial nesta noite.
que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue animando, que o Senhor continue sustentando cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Te peço, Pai, também pela vida dos que já se encontram aqui, teus servos, tuas servas, meu Deus, que depois de um dia de trabalho árduo, seu cansativo, mas mesmo assim estão na tua casa, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu nome, para bendizer ao Senhor. Que o Senhor venha recompensar a dedicação, o zelo, a perseverança desses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. E assim, Deus eterno e santo, queremos te apresentar, Senhor, em oração, toda a nossa comunidade, Senhor, o bairro onde a nossa igreja está inserida, Senhor, que o Senhor continue estendendo a sua mão potente e poderosa para salvar, para libertar vidas, Senhor, que o Senhor continue estendendo a tua mão, Senhor, para curar os enfermos, Senhor, e dar vitória ao povo, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que venha direcionar também toda a celebração desta noite, Senhor, para que em tudo o teu excelso nome seja glorificado, Senhor, que cada louvor que for apresentado aqui, Senhor, seja uma manifestação vívida, meu Deus, de uma alma agradecida, de um coração quebrantado e contrito, pois é esse tipo de sacrifício que a tua palavra nos ensina, que o Senhor não rejeita, Pai, em nome de Jesus, e que a pregação da sua palavra venha arder no nosso coração, e que possamos sair daqui edificados pela mesma, Pai, em nome de Jesus. Assim, abençoe a todos nossos irmãos e irmãs, a minha vida, toda a minha família, nós estamos em tuas mãos, que a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, prevaleça em tudo, pois é no nome do Senhor Jesus que nós assim oramos, no nome de Jesus também agradecemos, amém. Tome o seu assento, por gentileza, e nós vamos louvar ao Senhor, com bastante alegria. Os irmãos que conhecem os hinos da harpa, vamos cantar, o hino congregacional que vai ser apresentado após os hinos da harpa, também vamos adorar o Senhor. Você saiu da sua casa, você saiu com esse propósito firmado no seu coração, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? E os nossos irmãos que nos acompanham através da internet, o YouTube, desejo uma paz do Senhor a cada um. E vamos adorar o Senhor, louvar Ele que é digno de toda adoração. Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 3. E os irmãos me acompanhem, adora o Senhor junto, exalte a Ele, porque Ele chegou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Plena paz e santo gozo, creio em Ti, ó meu Jesus, pois eu creio em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos
Aleluia. Louve, louve, Ele está aqui, igreja. Oh, aleluia. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Oh, glória a Jesus. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã 467. Adorem o Senhor, que Ele está aqui. Glória a Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz seu. Oh, aleluia! Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, das montanhas o medo te ver. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Oh, glória! Pode tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não. Oh, glória! Louve, louve, louve! Solta o cabo
oportunidade em nome de Jesus. Som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu sei que tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Contigo e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Deus abre um caminho nesse mar. Deus abre um caminho nesse Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, estávamos na casa do Senhor e agora gostaríamos de convidar os nossos irmãos a contribuir com a obra do Senhor, com seus dízimos e ofertas que os irmãos trouxeram para a casa do Senhor. Continue, meu irmão, contribuindo, ajudando com essa obra, como vocês têm feito, porque esta congregação tem sido uma congregação que realmente tem ajudado, tem dado as mãos, e vocês têm visto o resultado desse trabalho, né? Ar-condicionado, as coisas, igreja pintada, e a gente vai melhorando, o pastor tem ideias, já começamos iniciando o nosso processo aqui no som, mas ainda tem muita coisa para fazer no som, e o gasto é cada vez mais alto. Para tudo a gente precisa de dinheiro, né? E o dinheiro está na mão de quem? Está na mão de quem? Dos irmãos, né? No bolso dos irmãos e na mão daqueles que vão contribuir em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, meu Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, estamos felizes, passamos o dia, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Senhor, abençoe a cada um dos meus irmãos
que irão poder contribuir para a tua obra, que irão poder ajudar, Senhor, com a tua obra. Aqueles que não podem, meu Senhor, ajuda, abre as portas de emprego, e aqueles que podem, Senhor, mas que seu coração ainda não está voltado para este momento, que o Senhor toque nos seus corações, para que eles possam entender que essa oferta, que esse dízimo é para a obra da tua casa, para o teu reino, para o envio de missionários. Deus Todo-Poderoso, continue abençoando os meus irmãos em tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que você venha ofertar ao Senhor com alegria nesta noite. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, mas Tu és fiel, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, eu sei, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, meu Deus. Ofereço a Ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim,
Só a igreja. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, eu sei. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo de Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Texto bastante conhecido e também muito propício para esse tempo, para esse momento. Peço aos irmãos também que fiquem, certo, após a conclusão da ministração, porque temos um comunicado a fazer a toda a igreja após a pregação, tá bom? Então os irmãos não saiam, por gentileza, após a pregação. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Gente, não vai ser muito demorado nessa noite, mas vamos aqui trazer à memória aquilo que os irmãos já conhecem, já sabem sobre esse texto. E eu quero, a nível de introdução, fazer menção de uma frase dita pelo Papa Bonifácio VIII, por volta do ano de 1302. Ele declarou o seguinte: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Quando a gente olha para uma frase como essa, nós já percebemos que a ideia por trás dessa argumentação é apresentar a figura do Papa como sendo esse representante do Cristo aqui na terra, certo? Isso fica muito claro. Só que, de muito tempo, a igreja em Roma, ela entende, isso está fixado na mente deles, que fora da realidade da igreja em Roma, é impossível a pessoa obter a salvação, de tal forma que, se não está situado nessa ambiência de salvação proporcionada por esse vínculo de ligação com a igreja em Roma, todos que não estão situados estão como perdidos. O Papa, ele é apresentado como representante legal de Cristo, o sucessor de Pedro, vocês
já conhecem, os alunos da escola bíblica dominical sabem desse assunto, então não há necessidade de discorrer de forma prolongada sobre isso, mas podemos aqui, para ênfase, declarar que ele se apresenta como aquele que de fato tem poder para perdoar e não perdoar os pecados. E enquanto está no exercício da sua função, existe até um termozinho no latim, no tocante a isso, ele é infalível nos seus pronunciamentos. Por sua vez, os demais religiosos, os padres, eles se apresentam como essa ordem sacerdotal e que se percebe como mediadores dessa relação entre o ser humano, as pessoas, os crentes e Deus. A prova é tanta que quando nós observamos a própria liturgia desse sistema religioso já mencionado, eles percebem a própria missa como uma espécie ou uma forma de salvação. Na verdade, o termo utilizado é sacramento, um meio de salvação. E dentre esses sacramentos tem a própria ceia, certo? Tem também a própria questão da missa, do batismo, a extrema unção também se percebe como um meio de graça, um meio de salvação, certo? É um sacramento adotado por esse sistema religioso, e naqueles dias também se percebia a própria confissão auricular, de forma tal também que o próprio culto feito em veneração, uns falam que é de adoração, outros falam que era simplesmente veneração, mas eles se percebem dessa forma, eram cultos que proporcionariam graça àqueles que assim prestassem a sua veneração e a sua homenagem a esses santos, esses mártires, essas pessoas de vida, certo, íntegra e tal. Essas pessoas poderiam obter benefício da parte de Deus, homenageando, reverenciando e cultuando a esses santos, uma vez que eles entendiam que os santos descritos por esse sistema religioso, eles galgaram méritos, certo? Eles tiveram méritos, têm méritos diante de Deus, por causa da sua vida abnegada, do seu bom testemunho, e por isso, mediante esses méritos, eles podem abençoar aqueles que se achegam a eles, certo? No ato da celebração, do culto, assim como eles fazem na liturgia. Poderia-se acrescentar essa questão também, a própria comercialização das relíquias sagradas, né? O pedacinho da cruz, um osso do corpo de João Batista e por aí vai. Havia toda essa procissão em busca de relíquias sagradas, nessa percepção de que, uma vez adquirindo essas relíquias sagradas, a pessoa também encontrava graça, perdão, misericórdia, e sem contar, como estamos falando do ano de 1302, certo? Em diante, a gente já se percebe todo um trabalhar no tocante à preparação para a questão das indulgências, certo? Que era o pagamento que a pessoa realizava para obter o perdão. E a gente sabe que, se a gente for perceber esse tipo de comportamento desse sistema religioso durante esse período histórico, a gente percebe que por detrás dessa ação também havia um interesse social, econômico, para construir de fato a Basílica de São Pedro, né, que é aquela igreja zona em Roma, que é toda estruturada no ouro. Mas vem a Reforma Protestante, os anos se passam, e todos vocês sabem que a Reforma Protestante não é o resultado do trabalho apenas de Martinho Lutero. Existiram tantos outros homens e mulheres de Deus que defenderam a causa do Evangelho, mas por volta desse período, ano de 1531, salvo engano, certo? 1500 alguma coisa, estou esquecendo aqui a data, meu amigo Ismael me salve. Falei certo a data, Ismaelzinho? 17 de outubro de 1531. É assim, meu amigo Aloísio, professor Aloísio, confirma, né? Que hoje o computador está meio desgastado, hoje o dia foi corrido, hoje rapaz, Jesus, só Jesus na causa, vamos nós. Então, voltando, então, a igreja passava por esse momento e surge, então, a Reforma Protestante. Claro que digamos assim, o grande personagem desse sistema, que vai ganhar maior destaque, vai ser o próprio Lutério, certo? Porque vai fixar ali as 95 teses, não como meio de querer afrontar a igreja, mas chamando as pessoas da sua época, inclusive os religiosos também,
para um debate aberto no tocante ao papel da igreja, esse tipo de ensinamento da igreja. Havia questionamento porque se o Papa de fato tem o poder para perdoar, porque ao invés de cobrar o preço da indulgência de forma graciosa, ele não perdoa logo todo mundo, ou tira todo mundo que está no purgatório e leva para o céu. Então era um convite para um debate. E a gente percebe isso, e aqui é só a nível de introdução, para você perceber que por muitos anos pessoas quiseram se colocar nessa função que só pertence a Jesus Cristo, como sendo o nosso único mediador, aquele que de fato nos conduz ou nos conecta com Deus, nos liga com Deus, porque Ele mesmo assim se apresenta. A gente percebe isso também na própria fala do apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, Paulo diz que nós só temos um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, rapidamente, certo? Para não ser cansativo aos irmãos. Nós vamos perceber também nesse texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, essa ideia, essa verdade basilar da fé cristã, o Cristo que de fato nos leva a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E isso fica muito claro nesse versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, diz mais, ele adentrou os céus. Aí o autor vai dizer, devemos conservar firme a nossa confissão. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Jesus Cristo, nesse texto, ele nos é apresentado como o nosso grande sumo sacerdote. E aqui o texto revela essa sua grandeza infinita, tanto quanto a sua divindade absoluta. E a gente poderia aqui perceber que essa grandeza é uma grandeza que se manifesta a partir da sua própria natureza. Não é uma grandeza reconhecida por virtudes e honras meramente humanas ou uma aparência externa, mas a grandeza do seu próprio ser, daquilo que diz respeito à sua pessoa, à sua essência. Então, eu acho muito interessante a forma como o autor da carta aos Hebreus, todos vocês sabem que ele está discorrendo sobre um assunto extremamente delicado, mostrando aqui, nos detalhes, que de fato todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento é como uma sombra, e de fato assim é, desse bem, dessa concretização plena feita por Cristo. Os sacrifícios, os sacerdotes, a própria ornamentação da estrutura do templo, tudo apontava para Jesus. Ele vai tratar isso de uma forma muito clara, mas ele deixa bem claro que o nosso sumo sacerdote, ele é grande, ele tem uma grandeza infinita, ele tem uma divindade absoluta, e ele foi muito feliz, esse autor, nessa colocação, porque se percebe isso em Jesus, a partir dessa percepção da sua dupla natureza. Jesus Cristo, ele tem uma natureza plenamente divina e plenamente humana. Aí você vai e diz, pastor, mas por que o senhor gosta tanto de falar sobre isso? Porque isso é que dá alicerce à nossa fé. Isso é que é evangelho. Não tem meu termo. Não tem meu termo. Isso é que dá sustentabilidade à nossa fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos fala disso. Sem essas verdades basilares, não tem como se pregar o evangelho. Não tem como nutrir a esperança que há no nosso coração. Pelo menos não tem nem sentido de ter alguma coisa no coração sem essa verdade. Nem esperança tem. Porque a esperança que nós temos, ela está pavimentada nessa verdade do Cristo. O Cristo que tem uma natureza plenamente humana e uma natureza plenamente divina. Jesus, ele é assim, é por isso que o autor descreve ele como sendo o nosso grande sumo sacerdote. Aí você olha para toda a ambiência do Antigo Testamento e você vai perceber, como a Luz já brilhantemente falou certa feita aqui, e tantos outros que pregaram sobre esse assunto, e você olha todo um aglomerado de gente que eram pessoas faltosas, embora fossem pessoas separadas, certo? Consagradas, de vida reta, íntegra, mas eram pessoas faltosas. Por exemplo, o próprio sumo sacerdote, quando ele se posicionava nessa sua função de ser o representante do povo diante de Deus, antes dele adentrar, dele iniciar o exercício da sua função, uma vez por ano, que é o dia do Yom Kippur, o grande dia da expiação, ele teria que primeiro se preparar, ele teria que primeiro oferecer sacrifício por ele mesmo,
porque ele se percebia como alguém que também tinha suas falhas, os seus pecados, os seus erros. O próprio autor da carta aos Hebreus, em diversos textos aqui, ele vai falar sobre essa questão. Aí ele olha e diz o seguinte: agora vocês olhem para Jesus. E olhando para Jesus, parafraseando aqui, na verdade já interpretando, vocês não vão encontrar nenhum tipo de falha e nem de pecado, porque em tudo ele foi tentado à semelhança dos seus irmãos, com exceção, ele nunca cometeu pecado algum. Aí ele diz, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas deixa aqui devagarzinho, vamos devagar, escute. Jesus, ele tem a sua natureza plenamente humana. E de fato, ele só exerce seu ministério a partir dessas verdades. Não teria a possibilidade dele ser o único mediador entre Deus e os homens se ele não tivesse a natureza plenamente humana e se não tivesse a natureza plenamente divina. Por ele ter essa dupla natureza, humana plenamente e plenamente divina, é que ele é o nosso mediador. É que ele é percebido à luz das Escrituras, descrito como nosso grande sumo sacerdote. Jesus, ele é plenamente humano. Aí alguém se pergunta, pastor, mas era necessário mesmo? Era. Não havia outro meio, não havia plano B, esse sempre foi o plano. Esse sempre foi o plano de Deus. Porque antes mesmo dele criar o Cordeiro, já havia sido apresentado como sacrifício, antes mesmo da fundação do mundo. Então não tinha plano B, plano C, não, esse é o plano de Deus. O Cristo teria, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, teria que se fazer carne. E ele se fez carne para nos possibilitar uma obediência representativa. Jesus, ele é o nosso representante, sim ou não? E ele obedeceu ao Deus Pai perfeitamente, sim ou não? E ele obedeceu a Deus Pai perfeitamente naquilo que o próprio Adão falhou. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, a historinha vocês já conhecem da Bíblia, e vocês vão perceber que ele é colocado para viver dentro de um ambiente nas melhores condições possíveis. Veio a tentação externa, para Eva e em ato contínuo Adão também cede, e vocês percebem o que aconteceu. Aí olham para a pessoa de Jesus e vamos ver que ele se apresentou como nosso representante legal diante de Deus, e foi obediente até a morte em nosso lugar. Adão falhou e tantos quantos vieram depois de Adão, cometeram os seus erros, cometeram os seus pecados, cometeram as suas falhas, os seus delitos, os seus deslizes. Mas olhem para a vida de Jesus. Ele, como homem plenamente perfeito, ele não cometeu pecado e foi obediente ao Pai até a morte, e como diz Paulo, morte de cruz. Ele se fez homem para ser o nosso exemplo, o nosso padrão de vida. E a gente lembra aqui da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, e o Paulo, o apóstolo, vai descrever que todos vocês que um dia confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, estão em um processo de transformação de glória em glória, para se apresentar diante de Deus como semelhança de Jesus. E eu não me canso de falar isso aqui, porque é uma verdade fundamental da fé cristã. Nós todos aqui queremos ir para o céu, sim ou não? Mas só vai entrar lá quem for semelhança de Jesus de Nazaré, porque esse é o plano de Deus, fazer você semelhança de Jesus, e os que tiverem parecido com Jesus vão morar no céu. Você está nesse processo. Jesus é esse padrão, é o ideal, é o referencial, e nós estamos a cada dia sendo trabalhados pela palavra de Jesus, pelo Espírito de Jesus, pelas experiências que Jesus nos proporciona, para nos parecermos mais com Ele, porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida, sermos semelhantes ao seu Filho. Aí sim se cumprirá a palavra, assim como Ele é, nós o veremos. Jesus se fez homem, para ser o único mediador entre Deus e os homens, já citei, 1 Timóteo 2, versículo 5, para ser o nosso sacrifício substitutivo. Não tem, irmão, sangue de bode, sangue de ovelha, o cordeirinho, a pombinha, os animaizinhos que eram sacrificados ali,
Porque os ricos poderiam apresentar um cordeiro, uma ovelha, um boi, e por aí vai. Os pobres de Marredeci, se fosse nosso tempo, meu irmão tinha que pegar os pombinhos. Vou nem entrar nesse campo aí que ele falou aí, meu Deus. Você está entendendo? Mas o sangue que era derramado desses animais, o autor da carta aos Hebreus vai nos ensinar que servia apenas para cobrir de forma provisória. Você olha para o sacrifício de um cordeiro, certo? De um animal. No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote já tinha feito o sacrifício por ele. Agora ele vai ter que fazer o sacrifício por todo o povo, a expiação por todo o povo, sim ou não? Meu irmão, há todo um rito até o momento dele entrar no propiciatório e aspergir o propiciatório por 7 vezes com o sangue daquele animal, para apaziguar a indignação de Deus contra o pecado de todo aquele povo. Há todo um rito a ser seguido. Aí o camarada está lá, chegou o seu dia, ele está preparado, o grande dia da expiação, o povo está numa percepção de consagração tremenda, meu amigo. Todo mundo reverenciando aquele momento, porque vai ser a hora em que o sumo sacerdote, ele vai entrar no Santo dos Santos. Aí está lá o animal que vai ser sacrificado, pedindo perdão diante de Deus por causa do pecado da coletividade. Mas antes daquele animal ser sacrificado, o sumo sacerdote, como representante do povo diante de Deus, ele vai confessar, estender as suas mãos, tocar na cabeça daquele animal, e vai fazer uma espécie de confissão dos seus pecados, do pecado do povo diante de Deus. O animal é morto, o animal é colocado sobre o altar, o sacrifício é apresentado, mas o sangue daquele animal tem que ser levado até o propiciatório. Aí você começa a perceber, ele passou do altar do sacrifício, fez o sacrifício, passou do altar do sacrifício, ele vai até a pia de bronze, vai ter que se limpar, vestir as vestes apropriadas para poder continuar a sua caminhada, porque para cada ponto desse existe uma ornamentação específica para isso, um trabalhar específico, uma liturgia específica, passo a passo. Ele chega na pia de bronze, se limpa ali bem direitinho, está todo organizadozinho, agora ele vai caminhar em direção ao lugar santo. No lugar santo ele vai olhar para um lado, vai estar lá mesmo com os pães da proposição, vai olhar para o outro, está lá o candelabro aceso, ele vai olhar para frente, lá está o altar do incenso, tem todo um trabalho a ser feito, mas ele continua a sua caminhada, até que ele passa pelo véu, e chega no lugar santíssimo, e lá está a arca, toda coberta de ouro, com aqueles seres por cima da tampa do propiciatório, os querubins estavam ali, e ele vai ter que aspergir o propiciatório por 7 vezes, nessa percepção de pedir perdão a Deus pelo pecado da coletividade. Ele fazia tudo isso. Agora o negócio, meus irmãos, é que esse tipo de sacrifício todo ano teria que se repetir, e aqui nós estamos falando apenas do grande dia da expiação, porque toda a estrutura de culto, toda a questão da busca de perdão e de misericórdia, envolvendo esse sistema religioso dos judeus naquele tempo, permeava, girava-se em torno do apresentar sacrifício. Quantos e quantos animais foram sacrificados, mortos, para que esse povo pudesse se reconciliar ou alcançar o perdão da parte de Deus? Muitos. Era algo repetitivo, tinha que acontecer todo ano, essa busca por perdão, por misericórdia. Aí o autor da carta vai dizer, esse tipo de sacrifício, o sangue de bode, de cordeiro, de ovelha, não tira o pecado de ninguém, apenas cobre provisoriamente. Uma coisa é cobrir provisoriamente, outra coisa é tirar o pecado da humanidade, é resolver de forma definitiva e concreta a situação que assola a humanidade, e o sacrifício de Jesus faz isso por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso sacrifício substitutivo. Jesus se fez homem para se compadecer, como diz o texto aqui em apreço, Hebreus capítulo 4, versículo 14 até 16, para se compadecer de nós. E mais uma verdade para a gente concluir esse primeiro momento. Ele entra nessa ambiência de ação para nunca mais sair dela. O que está dizendo, pastor? Jesus se fez homem. E ele nunca mais... Aí tem gente que diz, rapaz, mas é tão repetitivo essa frase. Pois é. Eu não consigo nem entender o que o senhor está falando. Está faltando escola dominical com doutrina, fica difícil de entender as coisas. Mas deixa eu desenhar para você, né? Você já imaginou Deus?
A gente começa a pensar, pensa tanta coisa, mas não temos a capacidade de descrever Deus perfeitamente. Não é verdade? Não tem quem diga, olha, eu conheço Deus plenamente. Nós aqui, não tem. Porque quanto mais você for se aproximar de Deus, mais você vai conhecer de Deus. E eu vou aqui arregalar os seus olhos. Quando você chegar no estado de perfeição, mesmo nessa condição, você não vai ter condições de dizer, eu conheço Deus plenamente. Porque a tua vivência com Deus na eternidade será uma vivência, claro, de comunhão eterna, vai ser algo extraordinário, mas também de ampliação do teu conhecimento no tocante a Deus, porque Deus é infinito. E esse Deus que está para além da nossa capacidade de explicar, Ele se fez carne e habitou entre nós, e João diz, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez gente, Ele tocou e foi tocado pela estrada da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, eu vou dizer, quando a gente está bem crentezinho, bem espiritualzinho, né, bem direitinho com Jesus alinhado, uma frase como essa, irmãos, gera um impacto muito grande no nosso coração. Porque a gente não está falando aqui de um personagem qualquer da história, de uma revista em quadrinhos, nós estamos falando de Deus. Deus se fez gente. Eu sempre fico impressionado com esses textos. Fico maravilhado, porque isso é graça, isso é misericórdia. Jesus era plenamente humano, como também é plenamente divino. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15, vou até abrir aqui o texto, até o versículo 19, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, até o versículo de número 19, olha só o que Paulo diz. Falamos que Jesus é plenamente humano, sim ou não? Diga sim, você vai já jantar. Sim, graças a Deus, está melhorando. E Ele é plenamente divino. Os irmãos que aprendam isso, irmão. Isso aqui são ensinamentos que o cristão saudável, aqui não tem esse negócio de saber ler muito, saber ler pouco, não. Se você vem para a doutrina, presta atenção na doutrina, no escola dominical, está lendo a Bíblia, são ensinamentos que você não pode ter dúvida com relação a isso. Não pode ter dúvida. Se você não acreditar do jeito que a Escritura está aqui, ensinando, a sua fé é fragilizada. É fragilizada, não tem meu termo. Ele é plenamente humano e plenamente Olha só o que o texto diz. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só. Paulo está dizendo que esse Jesus que é plenamente divino, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do Pai. O autor da carta aos Hebreus também trata sobre isso. Eu digo para você que está nos ouvindo aqui pela internet, se você quer saber como é Deus, quem é Deus, a forma como Deus se relaciona, você precisa olhar para Jesus. O Filipe está lá, um dos discípulos de Jesus. Senhor, mostra-nos o... Essa é a pergunta que tem um bocado de crente fazendo ainda hoje. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz, há tanto tempo eu estou com vocês. Você não percebeu, não? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Mas tem gente que não conhece. Vamos nós. Versículo de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Escute só.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, mas nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele habitasse, residisse toda a plenitude da divindade. E nós vamos aprender que Jesus, ele tem a mais alta honra. Ele é o herdeiro, ele é o governante, e ele é o criador de todas as coisas, que o texto está dizendo, ele é divino. A Bíblia aqui está nos ensinando também, que Jesus Cristo, ele pré-existe antes da criação, de forma tal que ele não depende de ninguém. Ele é o único ser totalmente independente. Ele criou e ao mesmo tempo é maior do que a própria criação. E esse Deus que preexiste, esse Deus preexistente, esse Deus criador, além de criar, de preservar, o autor da carta aos Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas mediante o poder da sua palavra. É o sustentador da criação, e Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 19, que nele reside, em Jesus, toda, não é um terço, não é a metade, não é esse negócio de 100%, é toda a plenitude da divindade. Meu irmão, isso aqui é uma informação que é para deixar a gente com os olhos arregalados, impressionado. Isso está nos ensinando que ele é divino. Aí vem a questão, por que é necessário que ele fosse divino? Princípio bíblico, doutrinário, teológico, que não pode sumir da nossa mente. Somente um Deus infinito poderia tomar sobre si a punição de todos os nossos pecados. Somente Deus poderia sofrer dessa forma. Somente aquele que tem a natureza divina poderia resolver a nossa situação. Não tem meio termo. Não tem como. Aí você começa a analisar, porque se eu for olhar para a minha vida aqui, na prática, eu olho para a minha vida desde o tempo que eu me entendo por gente, quanta coisa eu já fiz, quantos erros já cometi. Olhe para você agora, deixa eu curar a minha vida. Quantas coisas você já cometeu? Muito pecado, não foi não? Muita falha, sim ou não? Não tem esse negócio de maquiar nada aqui não, meu irmão. Jesus sabe quem é você. Eu não conheço você, mas Jesus sabe. Jesus me conhece também. Então, na nossa caminhada, quantos erros, quantas falhas, no período em que a gente não conhecia Jesus, aí que estava um negócio desgraçado mesmo. Era pecado mais pecado, pecado mais pecado, e pode maximizar, multiplicar, e por aí vai. Mas esse Deus que é infinito, em graça, em amor, infinito na sua essência, se fez carne e sofreu no nosso lugar, para perdoar os nossos inúmeros pecados, não só os meus pecados, os pecados de todos aqueles que por fé se aproximam dele e creem nele. Então percebam isso. Por que ele precisava ser divino? Porque a salvação, diz a Bíblia em Jonas capítulo 2, versículo 9, ela vem do Senhor. Mas Paulo faz questão de dizer o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a nossa salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, isso não é coisas que você compra, não é algo que você vai adquirir pelo seu esforço, para que nenhuma carne venha se gloriar, venha se exaltar. Oh, como eu sou bom demais, e por ser bom demais, Deus está obrigado em abrir as portas do céu para me entrar de malicu, ainda vou levar os meninos comigo, vai nada, porque a nossa justiça e a nossa bondade diante de Deus é nada. Então percebam isso. Ele é plenamente divino e é necessário que assim o fosse, para que pudesse de fato concretizar a nossa salvação, porque só quem pode salvar o ser humano é Deus. Não existe outro ser,
outra pessoa, outra coisa que possa salvar alguém aqui. Só Deus salva, isso é princípio bíblico e doutrinário. A salvação é realizada por Deus. E Paulo diz, tudo isso provém de Deus. Apenas alguém que foi verdadeiramente, plenamente Deus, poderia ser o mediador entre o Pai e nós. Poderia ser aquele que nos conduz de volta para Deus. E ao mesmo tempo revelar o Pai a nós. Então percebam isso de uma forma muito clara. Eu sempre gosto de falar da declaração do Concílio de Nicéia. Jesus, ele é unigênito, gerado por seu Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do Deus verdadeiro, gerado e não criado, de uma só substância com o Pai. Esse é o nosso Cristo, o Cristo que depositamos a nossa fé nele. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 15, diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso sumo sacerdote, antes de entrar nesse texto, só uma rápida observação para não esquecer. O autor, no versículo 14, retrocedendo um pouco, diz que ele adentrou os céus. Já parou para analisar? Aí você lembra do que eu falei a priori. O sumo sacerdote estava limitado à estrutura terrena, está ali. Você pode olhar para a estrutura do tabernáculo. De um lado 4 tribos, do outro lado 4 tribos, mais 4 aqui, mais 4 lá. Tudo organizadinho. E no meio do arraial estava lá o tabernáculo. Se você olhar para a estrutura do templo edificado por Salomão, é uma coisa suntuosa, extraordinária. Mas a dinâmica de culto era a mesma. O serviço era o mesmo. Uma vez por ano entrava ali no Santíssimo Lugar para exercer essa função de intercessor, de mediador. Só que esses homens falíveis, esses homens que pecavam, que erravam, também, eles eram apenas, o ministério que eles exerciam, apenas sombra dos bens vindouros, apontava para Jesus, e aqui o autor da carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Olha, enquanto os sacerdotes humanos ofereciam sacrifício para si, e apresentavam o sacrifício pelo povo, e exerciam o ministério num tabernáculo feito por mãos humanas, Jesus veio, exerceu o seu ministério, foi apresentado como sacrifício pelos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao assunto ao Pai, está à direita de Deus, intercedendo por nós, exercendo o seu ministério no verdadeiro tabernáculo que é os céus. Aí aqui a gente começa a ver esse texto e a entender por que o autor da carta aos Hebreus, no tocante a esse texto, começa descrevendo Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Você percebe a natureza humana de Jesus plenamente humana e perfeita. Você percebe a natureza plenamente divina de Jesus. Você percebe a excelência com que ele exerceu o seu ministério aqui na terra e a continuidade da perfeição do seu ministério sendo exercido no céu à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você. E, aliás, a intercessão feita, se você for observar, João, capítulo número 17, João vai descrever Jesus ali como o nosso sumo sacerdote, como o nosso intercessor. Ele está diante do Pai, pedindo ao Pai para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Ele está pedindo tanto por aqueles que estavam ali lhe cercando, já lhe seguindo, como por aqueles que ainda iam confessar o seu nome e passar a lhe seguir. E a gente olha para essas informações e percebe que esse exercício sacerdotal de Jesus é algo extraordinário. Porque mesmo antes de você vir à existência e estar sentado nesse banco com os olhos arregalados olhando para mim, Jesus já havia feito uma oração intercessória por sua vida. É por isso que você está aqui. Mas deixa eu pensar aqui nas minhas coisas aqui, deixa eu falar. Não é algo extraordinário? Lá ele estava já, João capítulo 17, orando, intercedendo por aqueles que ainda iam chegar.
Agora veja a grandeza desse exercício sacerdotal do Cristo, essa sua oração extraordinária, porque vai alcançando gerações e gerações, gerações e gerações de salvos, vai alcançando aquilo que os hinos da harpa nos ensinam, tantos como a areia da praia. A sua intercessão, ela se antecipou. Não, eu vou falar, se você crê, amém, se não crê também, o problema é seu. A sua intercessão por nós se antecipou até mesmo as nossas quedas, as nossas falhas, os nossos pecados. Jesus já estava orando por nós, pedindo pelas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas deixa aqui, tem coisa que a gente tem que guardar no nosso coração. Vamos nós. Então percebam isso. Aí o autor da carta aos Hebreus, no mesmo capítulo 4, versículo 14, ele vai concluir esse versículo dizendo o seguinte: conservemos firme a nossa confiança. Ele está aqui falando para os irmãos: preservem, guardem a confissão de vocês, a fé de vocês. E o que é que essa confissão fala, diz? Simples: que Jesus foi enviado por Deus Pai para nos salvar. Não tem plano B, plano C, plano D, e por aí vai, não. Esse é o plano eterno de Deus. Que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, não tem como. Quer seja no céu, quer seja na terra. Que Jesus Cristo é o único mediador entre o Deus e os homens. Nós temos que manter firme, preservar essa convicção de fé no nosso coração. Aí hoje a gente olha para algumas pessoas, uma hora estão na igreja, outra hora estão querendo se desviar, outros já estão desviados mesmo dentro da igreja. Não mantém firme essa sua confissão de fé. Uma hora está dando glória a Deus dentro da igreja, outra hora quer dançar com o diabo lá fora. Uma hora está aqui dentro da igreja, outra hora está lá usando o que não é para usar. E aí, meu irmão, você está mantendo a sua confissão firme? Você está preservando? Mantenha firme. Por quê? Porque evangelho não é brincadeira, não. Não é uma das alternativas de vida que você pode escolher. Hoje eu quero ser crente, bem crente, amanhã eu quero ser desviado, mas desviado que é o cão. Não. Tem que se aprumar, tem que se ajeitar, tem que ter essa certeza inabalável do seu coração, porque se Jesus vai voltar um dia. Tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, não. Fica tudo, o que desvia crente é pecado, ponto. Certo? Palavra de Deus não desvia ninguém, não. Gente que sai da igreja, não, mas o pastor falou tão duro, mas o pastor não tem amor. Pois é, irmão, ora para Deus mandar outro me matar e resolve o problema de vocês. Está entendendo? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar a Bíblia. Quando eu fugir da Bíblia, vocês não têm nenhuma obrigação de receber aquilo que eu estou ensinando. Mas se eu estou aqui dentro procurando explicar de uma forma que você possa entender a palavra de Deus, sossega o facho, recebe a palavra de Deus. Não gostei não, o problema é seu. Estou aqui para lhe agradar, meu irmão. Fosse tempo. Estou não. De maneira nenhuma. Estou para pregar. Se quiser ouvir, eu prego. Se não quiser ouvir, eu prego para as paredes. Não tem problema, meu irmão. É doido agora? Pronto, fiquei doido. Pronto. Comecei pregando para o espelho. Ninguém me via. Eu pregava no espelho lá em casa. Com cor de desodorante, pregando. Pregando para o espelho. Saí foi convertido. Tinha curso, tinha nada. Era no espelho mesmo. Na tora, como de um matuto. Lendo a Bíblia de joelho, orando, chorando. Não consigo entender o texto, eu não tenho quem me ensine aqui agora. Me ajuda. Eu ia para a doutrina naquele tempo. Olha, irmão, vou lhe dizer. Você era para levantar a mão para o céu e agradecer o que Deus está fazendo na sua vida. Os mais antigos sabem como é que era o negócio, né, Ailton? Os mais experientes sabem como é que é. Eu venho de uma região que não tinha esse negócio de estar alisando ninguém, não. Não tinha, Clebinho. Não tinha. Eu tinha um pastor que o bicho ele não sabia ler nem escrever. Foi um dos grandes pioneiros daquela região. Raimundo Araújo. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui vai se lembrar de quem era o Raimundo Araújo. Ele vinha lá do Quitino Cunha a pé, ia lá para o Jardim da Luz 1, certo? Em determinado momento da sua vida, muita dificuldade, mas ele ia. Chegava na doutrina, pedia para um dos obreiros ler o texto. E ele começava a pregar na sua simplicidade.
Mas era, sabe que é aquela palavra, meu irmão, que arranca toco? Mas eu louvo a Deus, irmão. Porque eu olho para a minha geração da minha juventude, lá tem um bocado pastoreando, um bocado servindo a Deus, gente que já foi para outros continentes, pregar evangelho, missionário de todo jeito por aí, gente servindo a nossa sede, não desviou ninguém, não matou ninguém. Hoje, se a gente não der a paz do Senhor para o irmão, no outro dia não diz que a gente não é mais pastor dele, ou dela. Se falar alguma coisa, ixi, sobe da minha vida, ela sai da sua vida, eu sou da minha casa para a igreja, para vender alguma cadeirazinha, nem Bíblia mais estou vendendo, porque o negócio complicou, não estou conseguindo mais vender a Bíblia, né, Clebinho? Mas, eu não saio da vida de ninguém, irmão. Quem conhece a sua vida é o Espírito Santo. Quem conhece a sua vida é seu sumo sacerdote. E se ele falar um pouquinho mais duro, é porque ele está tratando as feridas da sua alma. Cuidando de você, não é para o seu mal, não. E outra coisa, aquele que se diz ser filho de Deus, irmão, não aceita uma ação disciplinar por parte da palavra, é bastardo, está escrito, não tem meu termo. Não, não quero não. Eu vou dizer mais uma vez, mantenha firme a sua confissão, mantenha firme a sua fé, porque eu vou lhe dizer, tem muita gente brincando de ser crente, abandonando essa sua confissão de fé, pensando que vai dar tempo de voltar de novo. Olha, irmão, vai uma vez, vai duas, vai três, vai 15, vai 30 vezes. Quando consegue voltar, glória a Deus por isso. Tem casos assim. Mas nem todo mundo consegue voltar, né, Cristina? Nem todo mundo consegue voltar. Eu aqui não vou dizer para onde é que foi, deixou de ir. Agora eu posso dizer isso aqui. Se morrer sem estar firme nessa confissão, eu não posso dizer quem vai, quem sobe, eu não tenho essa autoridade, mas eu posso dizer, se morrer sem Jesus, para um lugar bom não vai. Agora só ele sabe quem é que morre com ele ou sem ele. Eu não posso afirmar. Eu sei que eu estou aqui com a graça de Jesus, com as minhas fragilidades, os meus erros, pedindo para ele me consertar, me sustentar e não deixar esmorecer a minha fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu sei que eu continuo acreditando que esse Jesus é plenamente humano, plenamente divino. Pode ter pregação dura, pregação mais leve. Podem falar comigo, deixar de falar comigo. O meu negócio é com Jesus. Eu vou caminhando com Ele. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. O versículo 15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. É interessante que existe um porquê desse texto se apresentar dessa forma, ter sido escrito assim. É como se alguém tivesse, porque quando você vai ler o texto, você tem que fazer algumas perguntas no tocante ao texto, para poder compreender o porquê de estar desse jeito. Aí eu vou facilitar a sua vida, resumindo. É como se alguém tivesse perguntado, em um dado momento, esse Jesus que de fato é o nosso sumo sacerdote, ele é exaltado, é grandioso, é glorioso, ele é grande como vocês dizem. Ele é divino. Ele consegue entender o que se passa de fato com nós que somos pecadores. Esse sumo sacerdote, verdadeiramente, ele se compadece mesmo das nossas fraquezas. E se porventura, olha, você percebe esse texto, na verdade, é a partir desse período histórico, Ismael sabe disso, os demais aqui também, a igreja está começando a sofrer perseguições, perdas de bem, sangue de crente está sendo derramado, gente começou a ser morta, ser perseguida, as coisas estão acontecendo contra a igreja. E haviam aqueles cristãos que, no auge do seu sofrimento, na iminência da morte, fraquejavam na sua fé. E se porventura nós aqui chegarmos diante da iminência da morte, negar Jesus, e se depois a gente se arrepender da nossa falha, do nosso pecado, da nossa covardia, Ele ainda vai nos perdoar, Ele ainda vai se compadecer da nossa fraqueza. E se porventura a gente cometer algum erro e estarmos em falta diante dEle, se buscarmos a Ele mais uma vez, Ele pode mesmo nos perdoar.
Era esse tipo de questionamento que permeava a mente de algumas pessoas. Porque para aquela igreja naquele tempo, negar Jesus era algo extremamente vergonhoso. Os crentes de verdade, eles não deixavam nem permear na sua mente a possibilidade de em algum momento, desprezar Jesus, abandonar Jesus. Mas acontecia de pessoas caírem, falharem, abandonar Jesus, acontecia. Mas esses que falhavam, se sentiam tão humilhados e constrangidos de um jeito, que se questionavam, será que Ele pode mesmo nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance? Será que Ele pode mesmo nos receber? Jesus sempre está de braços abertos, Ele vai tratar cada pessoa no seu particular, mas que Ele dá a oportunidade, Ele dá. O problema não vai ser Jesus nunca. O problema nunca será Jesus, o problema são os irmãozinhos de Jesus. O problema somos nós. É a gente que tem dificuldade de receber quem Jesus já perdoou. É a gente que tem dificuldade de aceitar quem Jesus aceita na presença dele. O problema não é Jesus não, o problema somos nós. E o autor da carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece de nós. Aí alguém pergunta, é mesmo? Quer saber mais? Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Não existe experiência nessa estrutura ou nessa vivência humana pela qual Cristo não tenha passado, com exceção do pecado. Ele nunca pecou. Mas tentação, ele foi tentado. E às vezes as pessoas pensam que essa questão da tentação de Jesus só se foi manifesta durante o período de 40 dias que ele estava ali no deserto, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi tentado pelo diabo durante o espaço de 40 dias, teve fome e por aí vai. Não, irmãos, foi durante toda a sua vida, todo o seu ministério. O autor da carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Ele foi tentado em todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Ele padeceu, ele sofreu. O diabo se levantou contra ele várias e várias vezes, contra o homem Jesus. Nós estamos falando de alguém que se compadece de nós, porque ele mesmo sabe a profundidade do que é ser tentado. A gente às vezes cai no primeiro embate, na primeira luta, a gente cai, a gente falha, a gente retrocede, a gente nega, a gente murmura, amaldiçoa até o dia que nasceu e por aí vai. Só quem conhece de fato a força de uma tentação é quem conseguiu resistir ela até o fim, sem pecar, sem ceder. Ah, mas as tentações de Jesus não eram reais, não, ou não tiveram tanto efeito, não, porque ele tinha uma natureza plenamente divina. Pois é, tinha uma natureza plenamente divina, mas ele enfrentou tudo isso aqui com a sua natureza plenamente humana. Ele não retrocedeu. Eu não entro aqui no campo da impecabilidade de Jesus, da ação da natureza divina, no campo das conjecturas, porque não cabe essas discussões aqui. A verdade é que esse que era plenamente humano não cedeu às tentações, mas foi tentado em tudo. E por ter essas experiências, já dizia Dietrich Bonhoeffer, ele diz que o Deus sofredor, somente o Deus sofredor pode nos ajudar. Pastor, Deus se compadece de mim? Ora, se não. Ele ama de uma forma extraordinária e ele se compadece da sua vida, sim. Deixa eu passar aqui, não vou discorrer muito sobre essa questão da tentação, porque o tempo não nos permite, e tem um aviso para dar a toda a igreja. Mas percebo como isso é interessante. Essa forma como o autor da carta aos Hebreus está apresentando a divindade de Jesus, a humanidade perfeita de Jesus. O Jesus que teve experiências tremendas, irmãos. Olha, os sofrimentos, as aflições de Jesus, as tentações pelas quais ele passou, enfrentou, está para além da nossa capacidade de suportar. E ele enfrentou tudo isso. Agora você vai ver, dentro de uma cultura, certo? Entre muitos ligados ao judaísmo e outro bocado ligado à filosofia grega, você passa para a questão da filosofia grega, a forma como eles começam a descrever a divindade. Para os, coloquei até aqui, os estoicos, eles afirmavam que a divindade ela não poderia ser
tocada, atingida. Porque toda divindade que é atingida ou tocada por alguma coisa, essa coisa que atingiu essa determinada divindade é maior do que ela. Aí você percebe, aí o autor vai dizer que o nosso Jesus em tudo foi tentado. Ele sofreu, ele padeceu, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, por aí vai, teve cansaço, caminhou, cochilou, dormiu, e por aí vai. Aí aparece isso na carta aos Hebreus, um Deus que sofre, um Deus que chora, um Deus que ficou cansado, um Deus que dormiu, um Deus que sentiu dores, um Deus que se sentiu só, um Deus que foi para a cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, e vivo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus se compadece de nós, ele se compadece de nós. Versículo de número 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pé. Versículo 16, concluindo o assunto, ele está concluindo agora. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus perdoa, mas perdoa. Jesus entende nossa situação, entende. Se fosse usar isso aqui de forma figurada, poderia... Ei, Jesus, será que tu entende mesmo que eu estou... Rapaz, estou todo quebrado, todo moído. Está doendo tudo dentro do meu coração. Será que tu está vendo? Será que tu entende mesmo que está se passando comigo, Jesus? Aí você tem que perceber, de uma forma bem simples aqui, né? Ele dizendo assim, eu já passei por aí. Eu já estive aí no mesmo lugarzinho onde você está agora. Tu me entende? Entendo. Tu sim, me compadeço de você. Ou seja, é um Deus que se manifesta em misericórdia, em compaixão, porque Ele participou de todos esses sofrimentos que nós também enfrentamos, e numa vasta gama muito maior do que a nossa. O autor diz, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele compreende você, Ele entende você. Aí o camarada às vezes quer abandonar Jesus, estou tocando nessa tecla, meu irmão, quer abandonar Jesus por qualquer coisa. A graça de Deus, agora não vá transformar a graça de Deus numa graça barata não, que você se quebra todinho. Mas a graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é maior do que as nossas fragilidades. E é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada amanhecer, porque grande é a fidelidade desse Deus, esse Deus que é misericordioso, e esse Deus que é extremamente capaz para nos ajudar. Esse é o nosso sumo sacerdote. E diante dessas informações, o que nos resta é nos aproximarmos dele com confiança, com certeza que vamos alcançar graça daquele que está sentado sobre esse trono de graça. Ajuda, socorro em tempo, isso é interessante, em tempo oportuno, a tradução que eu estou utilizando aqui, eu vou encerrar, mas no linguajar popular, Joel, ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar no tempo oportuno, na hora certa, para te socorrer, para te ajudar, para te levantar, para te perdoar, para te restaurar, para te libertar, para fazer aquilo que seja necessário para o bem da sua vida e para a glória do nome dele. É no tempo dele, na hora certa. Ele não falha nem chega atrasado, ele só chega na hora certa. E para atender, para suprir a nossa necessidade, capricho não, capricho você vai pedir o gênio da lâmpada mágica, vai pedir esse bocado de igreja que está oferecendo milagre aí por 10, 15 conto, mas para atender necessidade e socorrer o crente no momento certo, você pode contar com a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, porque ele se compadece de você.
a gente se depara com muitas pessoas durante essa trajetória pastoral, irmãos. Os casos, os mais complexos, a gente se depara com muita gente que estão na igreja há 20, 30 anos. E às vezes eu fico assim abestalhado. Mas também a gente tem que ter misericórdia. Mas parece que não conhece Jesus. Ou estão vendo Jesus de uma forma distorcida, pintaram uma caricatura de Jesus e estão crendo na caricatura. Não olhe para o Evangelho. Ah, eu vou abandonar a igreja porque eu estou desse jeito. Vá não. É melhor você continuar vindo. E se entregando, se rendendo à ação do Espírito Santo e da palavra de Jesus, para a sua vida ser curada, ser sarada, ser liberta, ser restaurada. Não, mas eu vou abandonar, não abandone não, Jesus nunca lhe deu motivo para você se desviar. Fique firme com Ele, retenha a sua confissão de fé. Olha, irmão, estou falando demais sobre isso, né? Fique firme, viu? Fique firme com Jesus, não retroceda não. Aí é com você e com Ele. Ele quer restaurar a sua vida, lhe transformar, lhe abençoar, fazer você de fato uma pessoa renovada, restaurada, nova criatura. Agora, se você retroceder, fica difícil. Muita gente está saindo. Volta uma, volta duas, volta três. Tem deles que eu já vi dizendo que voltou 10 vezes, 20 vezes. Cuidado que a 21ª pode não acontecer. Então mantenha firme a sua fé em Jesus. Você tem um sumo sacerdote que se compadece das tuas fraquezas. Ah, mas o pastor não se compadece, a minha liderança nem olha para mim. Pois é, todo mundo é pecador, mas Jesus se compadece de você. Olhe para Ele que vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Gente, segura só o hino aí, eu acho que... Segura o hino, que eu acho que não vai dar...